Bom, pessoal, vamos lá, mais uma aula. Já estamos na nossa. Vamos dar continuidade aí sobre geometria analítica. Creio que essa vai ser a nossa última aula da geometria com retas. Depois vamos trabalhar agora com geometria envolvendo circunferência, mas por enquanto vamos terminar essa parte. Geometria analítica, hoje vamos falar sobre distância entre ponto e reta, tá bom? Distância entre ponto e reta. E fazer uma revisão sobre área, né? Só para a gente fechar essa primeira parte. Então, a nossa nona aula. Vamos lá. Distância entre ponto e reta é o seguinte: nós temos aqui um ponto A, certo? E temos uma reta. Vou chamar isso aqui de reta R, né? Essa reta é R. Todo ponto ele vai formar uma sombra na reta. Essa sombra, se você observar, qualquer objeto forma uma sombra no plano, formando um ângulo de 90 graus. Então, o ponto, quando ele tem uma projeção na reta, esse ponto ele vai estar sempre a uma distância de 90 graus, a uma distância, né, formando um segmento perpendicular à reta que você está calculando a distância. Vou dar um exemplo, olha só. Se eu pegar uma reta aqui, chamar isso aqui de reta S, e eu colocar um ponto P, eu pergunto, qual é a distância do ponto P até a reta? Você pode calcular o quê? A distância até aqui, chamar aqui de ponto M. Será que essa distância aqui é a menor possível? Poderia calcular outra distância até aqui, chamar de N, outra distância até aqui, chamar de, será, de H. Será que essas distâncias de PH, PN, PM é a menor possível? Não. A menor possível é aquela distância que vai do ponto até a reta, formando um ângulo aqui, ó, de 90 graus. Então, essa aqui chamar de M, eu vou chamar aqui de A. Então, essa distância de P até A é a menor distância entre um ponto e uma reta. Então, essa distância de A até a reta R, chamando aqui de AB, ela é chamada de projeção ortogonal, tá? Então, o que é uma projeção ortogonal? É uma projeção de um ponto, ou seja, a distância de um ponto até uma reta, ligando esse ponto até essa reta por um ângulo de 90 graus, tá? Então, essa sombra do ponto A é o ponto B, e essa sombra forma um ângulo aqui embaixo ó, de 90 graus, então ela é chamada de projeção ortogonal. E é essa distância que a gente vai poder calcular, ó, distância do ponto A até a reta R. Então, é essa distância que a gente quer calcular. Então, bem facinho, sem enrolar muito, como é que a gente calcula essa distância do ponto A até a reta? A gente vai usar uma formulazinha. A fórmula é essa aqui, ó. Aqui eu peguei a fórmula que está lá no livro. Ele está desse jeito, ó. X de P, que é o X do ponto, e o Y lá do ponto, tá? E quem que é o A e o Bzinho? São os números que acompanham o X e o Y. Tá, falando assim parece complicado, mas é bem fácil de fazer. Vamos ver um exemplo? Ó, página 112, tá lá, ó. O exemplo é esse aqui, tá lá no livro de vocês, na página 112. Então, dado um ponto A, certo? Qual é a distância, então, do ponto A até essa reta R, que tem essa equação aqui? Então, o que a gente vai fazer? Vamos pegar a fórmula, tá aqui a formulazinha. Então, olha só, o que a gente vai... Tipo, o que a gente vai fazer? Aqui em cima, a forma diz o seguinte, você vai colocar a equação em módulo, só lembrando, o que é módulo? Módulo são essas duas barras. O que significa o módulo? Que qualquer resultado que dá aqui dentro, ó, a resposta é sempre positiva. Então, se der resultado negativo, você considera o positivo. Se der positivo, você também considera positivo. Tá ok? Bom, então o que ele está dizendo aqui na forma? Que você vai colocar a equação aqui em cima, certo? Você vai colocar os valores que acompanham x e y dentro da raiz e elevar ao quadrado. Então, vamos fazer isso. Então, no lugar dessa formulazinha aqui em cima, eu estou colocando a equação. A equação é essa. Então, eu estou colocando x mais 2y menos 8. E no lugar do A e do B, que aqui é o A, que é o B, o que eu estou colocando? Estou colocando o que está próximo do x e o que está próximo do y. O que está próximo desse x quando não tem? Quando não tem é 1. Então, estou colocando 1 e elevando ao quadrado. O que está próximo do y aqui? É o 2. Então, estou pegando o 2 e elevando ao quadrado, que é isso que ele está pedindo para fazer. Ok? Bom, depois que a gente fizer isso, a gente vai substituir o ponto.
Esse aqui não é o ponto A, então o 3 vai ser o x e o 5 vai ser quem? O y. Então, vamos substituir, ó, o 3 aqui no lugar do x e o 5 no lugar do y, tá? Substituir. E aqui embaixo é só repetir. Bom, fazendo continha, ó, o que a gente tem aqui, ó? 2, multiplica primeiro, né? 2 vezes 5 é 10, né? Só para a gente lembrar, certo? 10 mais 3 é 13 menos 8. E 13 menos 8 vai dar o quê? Vai dar 5, ok? E aqui embaixo ficou o seguinte, ó, 1 ao quadrado é 1 e 2 ao quadrado é 4. Então, se eu somar 1 mais 4, vai dar o quê? Vai dar 5. Bom, então a distância é 5 sobre raiz de 5, mas eu não posso deixar raiz no denominador, então eu tenho que racionalizar. O que é racionalizar? Multiplicar numerador e denominador pela própria raiz. No caso aqui, raiz de 5. Então lá em cima vai ficar 5 raiz de 5, vai ficar 5 raiz de 5, tá? E embaixo vai ficar 5 vezes 5. Vamos entender o que aconteceu aqui. Essa formulazinha aqui, ó, ficou assim, ó. Aqui vai ficar 5 raiz de 5 e embaixo vai ficar... Deixa eu só corrigir aqui, senão vai pensar que a gente errou. Vou corrigir ao vivo aqui para vocês entenderem como é que vai ficar. Aqui vai ficar assim, ó, 5 vezes raiz de 5. Então vai ficar assim, ó. Deixa eu corrigir. Vou mostrar para vocês onde é que está o erro. Aqui vai ficar, ó, 5. Deixa eu copiar aqui, ó. O certo aqui vai ficar assim. 5. Pronto. Raiz de 5. E aqui vai ficar assim. Ok? Então aqui fica assim. Vamos lá. Vamos ver se agora está certo. Então aqui fica assim, ó. Multiplica, né? Então aqui em cima vai ficar 5 vezes a raiz de 5, não tem como multiplicar, né? Então vai ficar 5 raiz de 5. E aqui fica o seguinte, ó. Raiz de 5 vezes raiz de 5 vai dar raiz de 25. Eu posso multiplicar raiz com raiz. Então, raiz de 25 dá o quê? 5. Por isso que ficou 5. E aqui eu faço o quê? Eu corto. Posso cortar esse 5 com esse 5. Então, a distância ficou quanto? Raiz de 5. É assim que a gente vai fazer os exercícios da agora para frente. Ok? Vamos ver mais um. Olha só. Página 113, o exercício 13. Dadas as retas R e S, temos aqui as duas equações, certo? Sabendo que essas retas são paralelas, né? Calcula a distância entre elas. Então, qual é a distância entre as duas retas? Para mim achar, lembre-se, eu preciso achar um ponto até uma outra reta. Aí eu posso jogar na fórmula. Aqui eu tenho duas equações. Então, o que eu vou fazer? A primeira coisa é descobrir um ponto. No caso, eu tenho que descobrir esse ponto P aqui. Como é que eu descubro? Eu posso fazer assim, ó, escolhemos aleatoriamente um ponto em uma das retas. Então, olha só, vou pegar aqui como exemplo a reta R. Aí o que eu vou fazer? Vou inventar um valor para x. Então, vou fazer x valendo menos 1. Lógico, eu vou colocar um valor de x que o cálculo fica fácil, né? Então, o que eu vou fazer? No lugar do x, eu vou colocar menos 1. Então, no lugar desse x aqui, eu estou colocando menos 1. Ok? Só fazer continha. 2 vezes menos 1 dá menos 2 e repete o resto. Agora eu vou juntar menos 2 com menos 10, dá menos 12. Aí eu passo menos 12 para o outro lado. Ó, dá menos 12, passa para o outro lado, fica mais 12. E esse 3 eu passo dividindo. Então, ficou aqui, ó, 12 dividido para 3. 12 dividido para 3 vai dar 4. Conclusão que eu chego, que o ponto que eu estou procurando é o x, que eu inventei, menos 1, e o y, que é 4. Ah, eu posso inventar qualquer valor para x? Qualquer valor que você inventar para x, você descobre um valor de y. E esse ponto que eu encontrei é um ponto qualquer. É esse ponto P aqui, ó. É um ponto qualquer. Ah, e agora? Como é que eu vou calcular, então, a distância entre as duas retas? Bom, se esse ponto P está na reta R, se eu calcular a distância desse ponto P até a reta S, eu achei a distância entre as duas retas. Agora é só jogar na fórmula. A distância do ponto P, que eu acabei de encontrar, até a reta S. Certo? A fórmula é S, então no lugar dessa equação aqui em cima, eu vou pôr a equação S. Aqui é a equação S, ó.
Vamos substituir, tá? Substituir a equação S no lugar de A e de B, né? No lugar de A e de B eu estou colocando o quê? O que acompanha o x, que é 2, e o que acompanha o y, que é 3, e elevando ao quadrado. E no lugar do x e no lugar do y, eu vou colocar o ponto que eu encontrei. Então, eu vou substituir o menos 1, tá aqui, né? O menos 1, e o 4. Então, esse aqui é o x e esse aqui é o y. Da onde? Aqui no ponto. Agora é só fazer continha. 3 ao quadrado dá 4. Aliás, 2 ao quadrado é 4, 3 ao quadrado é 9. Pronto. Multiplica. Aqui ficou como? Aqui ficou assim, ó. 2 vezes menos 1 dá menos 2. Mais 3 vezes 4, 12. Menos 6. Aí vamos somar os negativos, ó. Menos 2 com menos 6 dá menos 8. Mais 12. Menos 8 mais 12 dá 4. É esse 4 aqui. E 9 mais 4, 9 mais 4 dá 13. Pronto. Raiz de 13. Como a raiz não pode ficar no denominador, vou multiplicar os dois pela raiz. Então, em cima ficou 4 raiz de 13 e embaixo ficou 13 vezes 13 dá 169. E a raiz de 169 é o próprio 13. Então, essa aqui é a resposta. Ó. Ah, por que eu posso deixar a resposta assim? Porque não tem raiz exata para 13, né? Então, você pode deixar a resposta desse jeito. Pronto, bem facinho de fazer, ok? Bom, mais um exemplo do livro, ó. Um triângulo tem vértice ABC, calcula a medida da altura do triângulo relativa a BC. Então, olha só, quando eu falo altura relativa a BC, é porque a altura tem que sair de um vértice do triângulo até o lado BC, formando um ângulo aqui, ó, de 90 graus. Então, o que eu preciso fazer? Eu sei que eu estou calculando o quê? A distância de um ponto, né, até uma reta. No caso aqui, a reta é a reta BC. Então, eu tenho um ponto A, no caso agora aqui é ponto A, e eu estou calculando a reta a B não, né? A reta B, reta BC, que é essa reta aqui. Tá? Então, o que eu preciso para fazer? Basta achar a equação BC. Porque o ponto eu já tenho, o ponto A. Certo? Então, eu estou calculando a distância do ponto até a reta. Então, é o ponto até essa reta aqui, ó. Para isso, eu preciso achar essa equação da reta. Vamos procurar ela? Como é que eu faço? Olha só. Eu vou pegar aqui, lembre-se, esse aqui é o ponto B. Só para a gente lembrar. Esse é o ponto B, esse aqui é o ponto C. Certo? O primeiro eu ponho x e y, ponto B e ponto C, e depois vou repetir x e y. Para que eu fiz isso, professor? Apenas para achar o quê? A equação que passa aqui embaixo, tá? Então, vamos lá. Ó. Multiplica x vezes menos 1 dá menos x. 3 vezes 5, né? Menos 3 vezes 3 dá mais 15. 2 vezes y vai dar 2y. Para a esquerda, eu tenho y vezes menos 3 vai dar menos 3y, mas para a esquerda fica mais. Menos 1 vezes 2 dá menos 2, aí fica 2. Troca o sinal. Menos 5 vezes x dá menos 5x, fica mais 5x, porque troca o sinal. Junta todo mundo, ó. Então eu vou juntar essa galerinha com essa galerinha. Juntei, vamos somar aqui x com x. Então, ó, 4x menos 5x, 5x menos 5x dá 4. E y com y, ó, 3 mais 2, 5. E 2 com 15 dá 17. Então, achei a equação. Pronto. Agora, o que eu tenho aqui para mostrar para vocês? Eu tenho a equação que passa por BC, certo? E eu tenho um ponto. Quem é o ponto? É o ponto A. Agora é só jogar na fórmula. Então, eu tenho o ponto A, que eu quero, e o segmento BC. Vamos substituir na fórmula? No lugar dessa equaçãozinha aqui em cima, eu vou pegar a equação que eu acabei de encontrar. Substituir. No lugar do A e do B, aqui embaixo, é o que acompanha o x e o que acompanha o y. 4 ao quadrado, 5 ao quadrado. E no lugar do x e y é o ponto A. Esse é o x, esse é o y. Então, substituir lá o 1 e o 2. Fazendo continha, ó, 5 vezes 2 é 10. 10 mais 4, 14. Mais 17 dá 31. E aqui, 16 mais 25, 41. Então, não posso deixar a raiz aqui embaixo. Racionaliza. 31, raiz de 41. 41 vezes 41, né, vai dar 41 ao quadrado, né?
Aí você cancela com a raiz, sobra só o próprio 41. É assim que a gente faz. Bom, na página, então, espero que aqui ficou tranquilo, né? Que é só fazer, jogar na fórmula. O sacrifício aqui foi o quê? Encontrar a equação, porque eu preciso sempre do seguinte, ó, eu preciso de uma equação e eu preciso de um ponto para eu poder jogar nessa fórmula. É a distância do ponto até a reta, ok? Bom, e aí vamos revisar um pouquinho sobre região triangular, cálculo de área, né? Então, olha só, peguei um exemplo aqui do livro de vocês. Como é que é a formulazinha? É só você pegar o determinante dos 3 pontos e dividir por 2. Então, olha só, eu tenho aqui o ponto A, o B e o C, que são esses 3 aqui, ó. Exercício 15 da página 114. Bom, agora a gente vai fazer o quê? Calcular determinante, ó. Esse aqui é o ponto A, esse é o ponto B, esse é o ponto C. Aí eu vou repetir o ponto A novamente. É assim que a gente calcula, ó. A, B, C e depois repete o A de novo. E agora calcula determinante, ó. 1 vezes 1 dá 1, menos 3 vezes menos 1 dá 3, 0 vezes 2 dá 0, aí para cá, ó, dá menos 3 vezes 2 dá menos 6, aí troca o sinal. Aqui dá 0, aqui dá menos 1, aí eu troco o sinal, fica 1. Juntando tudo, ó, 6 mais 1, 6, 7, 8, mais 3 dá 11. Então, achei meu det, 11. Então, qual é a área? A área é só pegar o det que eu encontrei e dividir por 2. Lembre-se, tem 2 barras porque está em módulo, não existe área negativa. Então, se aqui tivesse dado menos 11, ficaria menos 11 entre barras, que depois viraria 11 de qualquer forma, tá? Ok? Então, aqui ficou 11 dividido por 2, dá 5,5 centímetros quadrados, ok? Essa aqui é a área que eu achei quando eu desenho o plano cartesiano. Está lá na página 114 do livro de vocês. Bom, pessoal, então era isso que eu queria mostrar para vocês na aula de hoje. Bem facinho. Essa revisão diária a gente já fez em algumas aulas anteriores. Agora é só pegar e fazer os exercícios do livro e depois fazer o exercício que eu vou deixar lá como avaliação, ok? Um abraço, até mais. A gente se vê na próxima aula. Oi!